Eu sei que geralmente esquerdista tem que ir abaixo de 70, 80. Então, apesar da retratação da CNN, essa notícia foi espalhada com esse trecho compartilhado inúmeras vezes dizendo que o Trump havia abandonado o Bolsonaro no Brasil. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Primeiro de tudo, eu quero começar falando sobre o que eu falei na quinta-feira da semana passada, dias antes da reunião, acerca do que seriam os meus palpites sobre o que aconteceria. Né? Nós estávamos num momento onde a gente não sabia se a reunião aconteceria, e eu disse para vocês que eu achava que a reunião aconteceria, vamos falar sobre isso. Fiz palpites sobre o que aconteceria, muita gente dizendo na internet que haveria um momento Zelensky, que o Trump humilharia o Lula. Eu deixei claro que não é isso que eu imaginava que aconteceria. Então eu dei o meu palpite, dizendo que seria uma reunião amistosa, sem muitos conflitos, mas sem nenhum resultado concreto. E também disse que a imprensa ia fazer um show dizendo que foi uma reunião espetacular, histórica, muito produtiva, por aí vai. Começando pelo clima amistoso que eu citei, a razão para que isso aconteceria dessa forma é muito simples. A grande treta do Trump não é necessariamente com o Lula. O Trump falou muito pouco do Lula. A treta do Trump tem sido o tempo inteiro com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. O Lula é um peão nesse jogo. É uma pessoa com poderes extremamente limitados. Ou alguém aqui, vocês podem me responder no chat, ainda acha que o Lula é tão poderoso quanto o Alexandre de Moraes. O foco é Alexandre de Moraes, e como eu disse na última quinta, você vê isso a partir das ações dos Estados Unidos. O Lula nunca foi sequer citado em nenhuma decisão nas ordens executivas, nunca foi mencionado antes pelo Trump. Por isso, eu disse que seria uma reunião amistosa, como o Trump teve com vários outros líderes mundiais. Agora, ao mesmo tempo em que eu disse que seria uma reunião amistosa, eu também avisei a vocês em casa que seria uma reunião infrutífera. Porque os integrantes do governo Lula, e aqui eu conto tanto os membros do governo federal quanto os assessores de imprensa da Globo News, estavam sob uma falsa impressão de que conseguiriam dobrar facilmente o Trump, de que ele havia abandonado a luta contra as violações de direitos humanos no Brasil e que eles estavam dizendo categoricamente que sairiam de lá com um acordo. E eu digo a vocês com um certo orgulho que eu estava certo na mesma intensidade com a qual a Globo News estava errada. E aqui nós entramos em um segundo momento de análise, que é o que de fato aconteceu. E nesse sentido existem três grandes momentos. O primeiro aconteceu durante a tarde na Malásia e foi um encontro direto de 45 minutos entre Trump e Lula. Antes de falar sobre esse momento em si, eu tenho que falar sobre os momentos que o antecederam. Antes da reunião, Trump e Lula conversaram por cerca de 8 minutos com jornalistas brasileiros e americanos. E aqui o Lula teve a sua primeira derrota, porque ele era contra a presença de jornalistas e, mesmo assim, o Trump insistiu e conseguiu e fez com que os jornalistas entrassem. Então, uma jornalista, eu acho que foi a Raquel Krahenbuhl, da Globo News, da Globo, faz a pergunta de $1 milhão. Bolsonaro será assunto da reunião? E eis que o Trump responde da seguinte forma. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? About Brazil's relation with China and... How are you feeling about... Reparem a cara do Lula. Go today. It's none of your business. Olha Is on a the cara do table. Lula. Não, eu quero... Tem como... Aumenta a tela aí, Bruno. Pode me tirar. Eu quero que vocês prestem atenção na cara do Lula quando a Globo News, a Globo, faz a pergunta sobre Bolsonaro. He's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? A cara do Lula, tipo, pô, Raquel, que isso, velho?
Tá jogando contra? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know, I've always thought he was close. a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. what about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have. O Trump fala na frente do Lula, que ele sempre gostou do Bolsonaro, se sente mal pelo que aconteceu com ele. Essa pergunta, é isso que a Raquel Krahenbuhl faz, a pergunta se ele está na agenda, e o Trump responde, it's not your business, ou seja, não é da sua conta. E aí veio a tradutora da CNN Brasil e respondeu o seguinte, bota aí o vídeo da CNN. Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Raquel Krahenbuhl faz uma pergunta se o assunto vai ser discutido entre Lula e Trump. Trump diz que não era da conta da Raquel Krahenbuhl saber se eles tratariam ou não sobre Bolsonaro na reunião. O que a tradutora da CNN diz? Que o Trump diz que não era da conta dele. E aí começa a notícia circular de que o Trump diz que não liga mais para o Bolsonaro. Eu sei que geralmente esquerdista tem um QI abaixo de 70, 80. Então, apesar da retratação da CNN, essa notícia foi espalhada com esse trecho compartilhado inúmeras vezes dizendo que o Trump havia abandonado o Bolsonaro e o Brasil. E eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Se a reunião tivesse sido tão boa para o Lula, se isso fosse verdade, por que a esquerda precisaria de uma notícia falsa da CNN, de uma tradução falsa da CNN, para espalhar a ideia de que a reunião teria sido uma grande vitória? Ora, no final dos contos, essa é a única maneira de você falar que o Lula conseguiu uma vitória no domingo, mentindo. Porque, no fundo, essas pessoas sabem que essa reunião foi um fiasco. Mas elas estão tão cegas pela ideologia que elas não conseguem analisar a realidade como algo objetivo. Em vez disso, elas mentem para si próprias e até que elas crerem, né, até chegar ao ponto de elas crerem finalmente na própria mentira. E eu falei que eu ia quebrar tudo e destruir tudo aqui hoje, então vamos por partes. Porque o segundo momento ocorreu logo após essa reunião coletiva de imprensa e foi uma reunião privada entre Lula, Trump e seus auxiliares. Nessa reunião, segundo reportaram os meios de comunicação, o Lula fez alguns pedidos vistos por eles como importantes, como os pedidos do Lula, revogação das tarifas aplicadas sobre os produtos brasileiros e das sanções aplicadas aos ministros do STF, incluindo o Alexandre de Moraes. Repare, então, que nós temos 3 indicadores para medir o sucesso ou não das negociações e o quão produtiva foi essa conversa com o governo Lula. Ele fez 2 pedidos, ou 3, se você quebrar as sanções de 2 grupos, mas vamos chamar aqui de 2 pedidos ao Trump. Fez 2 pedidos ao Trump. Então, para alguém dizer que a reunião foi produtiva, que a reunião foi positiva, algo desses pedidos tem que ter sido acatado. Isso é uma análise objetiva. Né? Você chega numa reunião e você quer 2 coisas nessa reunião. Você faz 2 pedidos. Para essa reunião ser considerada positiva, você tem que ter saído de lá com alguma das coisas que você pediu. A revogação das tarifas ou a das sanções. Então, Lula chega na reunião e pede. Chega na reunião, estado do Lula antes da reunião. Brasil com tarifa, autoridades com sanções. Lula sai da reunião. Brasil com tarifa, autoridades com as sanções. Portanto, até hoje, a terça-feira, o Trump não aceitou, não acatou nenhum dos pedidos do Lula. E eu não consigo imaginar, aliás, consigo, e a gente vai chegar aqui, como que isso pode ter sido uma reunião positiva. O Brasil está passando por um momento muito delicado.
as instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem um pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.